Um, dois, testando o som. Aleluia. Glória a Deus. Salve os irmãos para a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mais um domingo. Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 5, com o tema A Unidade da Raça Humana. Então vamos orar ao Senhor antes de nós estarmos iniciando, em nome do Senhor Jesus. Eu conheço a Marlene, pode fazer esta oração, mesmo onde está, agradecendo ao Senhor por mais essa manhã, em nome de Jesus. Senhor, Deus e Pai, Deus da tua presença, Pai querido, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa, Senhor, para render graça ao teu nome, louvar e engrandecer, Senhor, criação. Toma, Senhor, nossas vidas em tuas mãos, Senhor, toma aqueles que estão por fim, Senhor, toma o nosso, abre o nosso entendimento, Pai amado, usa, Senhor, professor, toma em suas mãos, Senhor, tudo que vai ser feito aqui nesta manhã, é tudo que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então nós chegamos à lição de número 5, com o tema A Unidade da Raça Humana, dia 2 de fevereiro de 2020. E o textuário ele fala da seguinte maneira: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conserto de nossos pais? Verdade prática diz: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Na leitura diária, na terça-feira pela manhã, nós fomos direcionados até Malaquias, capítulo 2, versículo 10, mas nós lemos Malaquias, capítulo 2 todo. Louvado seja o nome do Senhor. E a leitura bíblica em classe nesta manhã, ela diz o seguinte, está em Atos 17, do 22 ao 28, que diz assim: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Versículo 24, presbítero diácono Nivaldo, perdão. Muito bem. Versículo 25, presbítero Mauro. Nem com pouco é servido por mão de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Diaconisa Rose. De um só, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, terminando os tempos, já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Muito bem. Diaconisa Marlene. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Diaconisa Marcélia. Porque nele vivemos e nos movemos
vivemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Muito bem. Na introdução, fala-se da seguinte forma. Na aula de hoje estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Fomos criados por Deus e provimos de um único casal, Adão e Eva. E no princípio, conforme veremos, todos falávamos um único idioma. Nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. A unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito e o último Adão, todos, sem exceção, podem ser salvos e reconciliados com Deus. Concentremos-nos, pois, nesta lição e que o Espírito Santo nos ilumine a entender melhor as belezas e mistérios da Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós observamos, que a vinda de Cristo à Terra, ela vai fazer uma diferença muito grande no meio de toda a humanidade. Porque Jesus, ele veio para fazer reconciliação do homem que estava perdido, do homem que estava vivendo uma vida totalmente distante de Deus. E agora Jesus Cristo vem dizer: não, todo aquele erro que este homem tem cometido, eu assumo. Numa linguagem bem popular, para a gente entender bem, é como se você estivesse em um restaurante e ali você comesse de tudo que você entendeu que era gostoso, só que você não se deu conta que aquele restaurante tinha um título ali que era comida aquilo. E na hora de pagar essa conta, o negócio ficou pesado. Porque você não estava sozinho, estava com uma galera ainda por cima. É uma forma melhor. Pior que esse ficou muito, né? Vai chegando quanto que traz, que vai pagar. Eis a questão. Então, quando foi pesado na balança, deu um determinado valor ali que você, opa, peraí, será que eu comi isso tudo mesmo? E a sua mente vai dar 1000 voltas. Não, mas eu comi tão pouquinho. Mas nesse pouquinho, se tratando de comida aquilo, o preço às vezes vai lá em cima. Opa! Às vezes não é pouco não. Agora eu parei com isso, estou estudando mais. Faço besteira. Antigamente era 900 gramas, meu filho. Aí, falando 900 gramas. A última vez que eu fiz isso, passou um rapaz do meu lado, ficou olhando, não veio nada. Agora, graças a Deus, a idade vai chegando. Agora o vídeo já falou mais devagarzinho agora. Vai mais é folhagem. Opa! Então, queridos, naquele momento ali que você observou, nossa, mas esse valor está muito alto. E de repente, chega alguém e fala assim: não, pode ficar tranquilo, que essa conta eu vou pagar. Você está entendendo?
essa conta eu vou pagar. Porque o meu prazer é ver vocês ali, né, participando daquele momento, tendo aquele envolvimento ali. Vocês não se deram conta de todas as coisas que estavam acontecendo no decorrer. Então, trazendo, né, para uma visão espiritual, foi basicamente assim que Jesus agiu. O homem se maravilhou com todas aquelas coisas que Deus havia feito. Mas havia uma ordem para que esse mesmo homem não viesse a comer do fruto que estava no meio do jardim. Então, era algo assim esplêndido, porque Deus fez maravilha naquele lugar chamado jardim. E a partir daquele momento em que esse homem recebe algo que é daquela árvore que não deveria ter sido mexido, então agora vai haver um afastamento de Deus. Nós entendemos uma morte espiritual, um afastamento por completo de Deus ali. E Deus, na sua onisciência, Ele já tem tudo preparado de antemão, né? Então, como um ato de proteção, de cuidado, de amor, Ele retira esse homem desse local, dá agora algumas ordens sobre a vida dele, em função daquilo que foi feito, que não deveria ter sido feito. E esse homem agora, né, que tinha tudo ali em suas mãos, agora ele vai ter que penar um pouco para adquirir alguma coisa. Porque até a terra vai sentir, né, vamos dizer assim, uma linguagem, a terra vai sentir as dores daquela ação do homem mediante a palavra que Deus havia dado anteriormente. Então até a terra agora vai gerar algo com dificuldade. E esse homem agora ele vai ter que ralar para poder adquirir o seu sustento. A palavra diz que com o suor do teu rosto, ou seja, um esforço vai ter que ser feito, porque suando você sua naturalmente. Você nesse momento agora aqui dentro já está suando, né? Só que agora, para adquirir algo da terra, você vai ter que suar muito mais. A gota vai cair ali, ó. O que antes estava na tua mão, era só você esticar a mãozinha e trazer até a sua gota. Agora você vai ter que batalhar mais nesse sentido. Então Deus tem tudo preparado de antemão e esse homem vai ficar afastado de Deus durante um longo período. E todos aqueles que vêm, né, hereditariamente deste homem, vai herdar este pecado que foi cometido lá no jardim. Então, todos, por causa desse homem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão fora. Mas Deus, na sua onisciência, e Deus, Ele é um ser justo. Talvez você ia dizer, poxa, mas não foi eu que pequei. Não foi eu. Eu não estava nem lá no jardim. Eu nem coloquei meu pezinho lá. Deus sabia disso. Então Deus, Ele prepara um plano para resgatar todo o ser humano na face da terra. Então Ele vai dizer na sua palavra, a todo aquele que crer será chamado de filho de Deus. Hoje é a nossa condição diante do Senhor. Hoje nós somos
filhos de Deus. Porque Jesus nos resgatou, né? Ele nos tirou de um lamaçal, de trevas, de coisas imundas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então o ser humano ganhou essa oportunidade de salvação. Só que existe um lugar preparado para o diabo e os seus anjos. Que o homem que não reconhece a soberania de Deus, esse homem também está sujeito a ir para esse mesmo local. Então isso é uma questão de escolha. Escolhei hoje a quem sirvais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por imposição? Não. Eu preciso entender que tudo vem dele. Tudo que há é para ele, foi feito para ele, para a glória dele. Então, quando eu começo a reconhecer a obra de Deus, o feito de Deus na face da terra, quando eu começo, as coisas mais simples, as mínimas coisas, eu começo a valorizar aquilo que Deus fez. E Deus, Ele cria, além do homem, né? Ele cria todos os outros seres. Só que ao homem é dada uma condição totalmente especial. Tanto que na sua palavra ele diz: façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não fala dessa forma em relação a nenhum outro animal. É uma referência direta para o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento aqui do texto que a gente está observando, a gente já entendeu que alguém veio e pagou a nossa conta, né? Assumiu os nossos pecados, além dos nossos pecados, assumiu também as nossas dores e as nossas enfermidades. Ah, irmão, mas tem gente doente aí, tem mesmo. Não vai dar na parede, não vai dar no poste, vai dar na gente mesmo. Só que o texto sagrado diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, se o texto está falando, é assim que determina a palavra de Deus. Então, eu só preciso crer, porque é pela fé que eu recebo a cura, a libertação e a salvação e vida eterna para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz aqui: todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito, o último Adão, todos, sem exceção, Deus não faz acepção de pessoas. Isso é importante frisar aqui, né? Porque a gente vai tratar sobre um tema falando sobre a raça humana, né? E é um conceito que é muito confuso, é muito discutido entre teólogos, entre biólogos, sociólogos, filósofos. E detalhe, não é de hoje não, tá? Isso não é de hoje não. Então ele diz aqui: o último Adão, todos sem exceção, podem, esse podem aqui é se quiserem, tá? A pessoa tem que querer. Se quiserem, podem. Se quiserem, né, podem, cadê? Podem ser salvos e reconciliados com Deus. Porque aquele que não adquirir essa reconciliação continua ali, ó, afastado, longe de Deus, ou seja, sem a cobertura do sangue de Jesus. E por causa disso, Deus, ao olhar para essa pessoa, Deus não consegue vê-lo como filho, como co-herdeiro com Cristo. Deus vai ver simplesmente o pecado.
E tudo que Deus mais abomina no ser humano é o pecado. Porque não existe pecadinho e pecadão. Não, mas foi só um pecadinho, não. Errou, filho. Deu ruim. Volta lá, se conserta para continuar. É desse jeito que se procede. Então não tem esse negócio de pecadinho e pecadão. Vacilou, né? A palavra diz: se caíres, não ficarás prostrado. Porque Deus tem prazer em nos colocar de pé. Ele nos chama para isso, nos colocar de pé. Não pensa que Deus ficou satisfeito, feliz ao colocar Adão e Eva do lado de fora do jardim. Ele fez isso com muita tristeza. Porque a ordem era simples: de tudo podereis comer, menos do que está no meio do jardim. A ordem era simples e os dois sabiam. Então, só tinham que obedecer. O ponto 1, ele fala da seguinte maneira: a unidade racial do ser humano. Neste tópico, veremos os seguintes assuntos: a origem divina do homem e a sua unidade racial e psicológica. Essa doutrina é suficiente em si mesma para destruir as bases ateias e anticristãs do evolucionismo. Então vamos lá ao ponto 1. Japonesa Rose, por favor. A origem divina do ser humano. Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus. Portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo todo-poderoso e não a um processo de evolução. Muito bem. Ponto 2. A unidade racial do ser humano. Ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguística, provém de um único tronco genético, Adão e Eva. Logo, existe apenas uma única raça humana. O racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Então, veja bem. Com base no que nós acabamos de observar. Ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguística, provém de um único tronco genético, Adão e Eva. Logo, existe apenas uma única raça humana. O racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Então, veja bem. Isso. Muito bem. Eu não sei se vai dar para todos visualizarem daí, né? Não, nesse navegador aqui eu não consigo dar um zoom ainda não. Estou aprendendo. Muito bem. Então o que acontece? Aqui está dizendo o seguinte: raça
pode ser entendida como um construto social usado para distinguir pessoas em termos de uma ou mais marcas físicas. Em outras palavras, raça é uma categoria usada para se referir a um grupo de pessoas cujas marcas físicas são consideradas socialmente significativas. Então, como se para observar todos os outros seres criados, né, nós vamos observar também que há particularidades acontecendo apenas com o ser humano. Por isso que, através de muitos estudos, essa ideia do conceito de raça, né, a gente vai ver isso aí, o próprio Hitler querendo fazer algo, daqui a pouco o professor Mauro pode adentrar com mais um comentário, deixa eu só abrir aqui rapidamente. Isso. Deixa eu ver aqui. Veja bem, nós, humanos, temos a tendência de classificar nossos congêneros segundo sua raça integrada em nossa biologia. O médico grego Hipócrates classificava, há 2.500 anos atrás, os homens de pele escura como covardes. Isso aqui é dentro do estudo, é algo histórico, tá bom? Você vai encontrar isso aí. Então, vamos lá. 2.500 anos atrás, os homens de pele escura como covardes. E os que tinham pele clara, né? Como valentes. Entendeu bem isso? É a maneira como se observava. Os chineses, por sua vez, consideravam repulsivo os europeus. Assim como os hindus, que os viam como gente sem valores. Sem valores mais básicos, né? Mas, recentemente, experiências como o que citou no El País, o neurologista Facundo Emane, mostraram que esse impulso parece estar inscrito em nossa biologia. Agora ele apareceu aqui bonita, só que ele não vai abrir da maneira que eu gostaria que ele abrisse, mas tudo bem. Tudo bem. Muito bem, deixa eu pegar outra parte aqui. Então, quando ele se referiu ali à biologia, é porque na classificação dos seres vivos vai acontecer isso daqui. A palavra raça vem do latim, que quer dizer categoria. Dividir algo em raça é categorizar. Do ponto de vista científico, a raça é um subgrupo das espécies. Sendo assim, temos os seguintes graus de classificação dos seres vivos, como exemplo dos seres humanos. Vamos pegar aqui. Opa, agora ficou bonito, né? Então, lá dentro da biologia, o pessoal que vai estudar essa parte aí vai entender muito bem esse contexto. Tem a questão lá do reino animal, filo, chordata ou cordata, subfilo, vertebrata, classe, mamária, ordem, primatas, família, hominídeo, hominidae, gênero, homo e espécie, homo sapiens. Então, o que vai acontecer? Para alguns estudiosos, até esse termo, raça, ele já tem que ser manido, já não deve ser mais
tratado dessa forma. Então tem um grupo que defende que deve permanecer e tem um grupo que defende que não deve permanecer essa expressão no sentido de raça. Então nós estamos observando aqui, né, dentro dessa linha que fala do que deve prevalecer, separando do ponto de vista o quê? Homem, animal, né? Ou seja, racionais e irracionais, nesse sentido aí. Então isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Ah, irmão, mas eu não concordo com essa ideia de raça. Não tem problema nenhum. É todo o direito de cada um discordar. A gente está observando qual é a linha de pensamento nesse sentido aqui. Bom, porque o tempo todo ele vai falar dessa forma, do ponto de vista que Deus vai criar todos os animais primeiro, tá? E depois de criar todos os animais, é que ele vai criar o homem. Então, essa ideia quebra aquela questão do evolucionismo, de que o homem teria vindo do macaco. Vê se dá para entender. Porque quando você for observar do ponto de vista genético, você vai ver que vai existir uma diferença, né, muito grande, a qual separa o homem do macaco. Ah, mas era não sei quantos %. Se você parar para observar do ponto de vista genético, nenhum cientista vai afirmar diretamente, porque ele teria que ter 100%, é igual a Jesus. Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Não é 99% ou 99,9%. Não tem isso, nada de dízimo. Entenda bem, tem dízimo na igreja, amém? E é bom que o crente traga o seu dízimo. Glória a Deus por isso. Mas, desse ponto de vista aí, a gente vai entender que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Então, essa questão aí, né, do homem vir do macaco vai ser quebrada logo no primeiro momento. Então, por isso que vai fazer essa separação aqui, no sentido de raça, do ponto de vista ser racional e do ponto de vista do ser irracional. Então, opa! Mas como deveria existir essa evolução do macaco? Porque toda evolução acaba, como de uma para outra. Como é que nasceu do macaco? Ah, isso aí demanda muito estudo, irmão. Isso aí demanda muito estudo. Por isso que até nos dias atuais é difícil do homem compreender. Até porque, como o ser humano é um mistério da parte de Deus, veja bem, o próprio Deus que gerou o ser humano é o próprio Deus que iria habitar mais tarde dentro, é o que está habitando dentro de você. É quando você consegue dizer assim, ó, maior é o que está em nós, ó, é o que está dentro de mim, do que o que está no mundo. Até cantamos, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, bem maior. Não cantamos assim? Mas não é apenas cantar, você tem que ter essa certeza pela fé, que existe algo dentro de você que é maior do que o que está no mundo, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, e nós estamos aonde? No mundo, olha bem, ou seja, nós estamos cercados de opressões. Se o maior não estiver aqui dentro, se o maior não estiver aqui dentro, essa opressão vai invadir. Vai encontrar lugar aqui dentro de nós. Opa, alguém levantou a mão? Eu estava assistindo uma matéria, no ano passado, no programa ainda, um dos últimos programas do Bruno Soares, e tinha um cientista, acho que não era um cientista muito conhecido, não. E ele estava desenvolvendo a tese sobre o evolucionismo. E ele falou que
na verdade, ele chegava à conclusão que quando Deus criou os animais e depois criou o homem, ele coloca o homem para dominar sobre todos os animais. Então ele chegava a esse entendimento de que quando Deus faz essa separação, né, e dá autoridade para o homem sobre todos os animais, então ele descarta a possibilidade de que o homem veio matar. Que o homem Isso que o cientista está falando. O cientista falando. Entendeu? E na verdade eles se deixam levar mais para o lado do evolucionismo e descartando essa possibilidade, né, do homem, né, não ter vindo realmente do macaco. Muito bem. Então, os cientistas ateus, e esse é cientista cristão, Ele não falou, mas não importa a denominação dele, mas os cientistas ateus já chegaram à conclusão que há um fosso entre o macaco e o homem, uma diferença de 4% e que nunca vai. Meu Deus. Entendeu? Ou seja, algumas coisas, alguns aspectos do macaco tem no homem. Tem no homem. Sim. No DNA, macaco e homem. Mas só que falta 4% disso. E que nunca vai se completar. Eu prefiro ficar com o que o meu falecido tio irmão falava. Se o homem veio do macaco, então até hoje ia sair macaco de dentro das florestas, né, virando homem. Acontece isso? Por que isso? Mas eu vou te falar agora ali, ó. É evolução? Se é isso, então por que parou de. Não, era para caçarina ainda. Ó, caçari, virou homem. Ele viria para o nosso meio, mas não é assim. Entendeu? É o que a irmã acabou falando do cientista cristão Maria. É que a Bíblia, meu querido, quer aprender, aprenda com a Bíblia. Maravilha. Galileu Galilei quase foi queimado vivo pela igreja da época. Mas por quê? Não tinha essa visão que nós temos hoje, e ainda falta a visão nossa, que é um dos Espírito Santo também ensinar muita coisa, tem ensinado, né? Aí você pega no livro de Jó, Satanás, de onde tu vieste? Lúcifer, de onde tu vieste? Aí eu vim de passear pela terra e olha. Aí Isaías vai falar assim, que Deus se assenta sobre o globo. O globo é coisa o quê? É assim? É quadrado? Mas tem irmãos aí que dizem que a terra é uma tábua. Pelo amor de Deus, né? A famosa terra plana, né? Ainda disse que o pastor dele ia ensinar isso na rádio. E você ensinar isso na rádio, não chamar a gente de imbecil, de idiotas, pelo amor de Deus. Mas a Bíblia, a gente olhando a Bíblia é aula de economia, é aula de matemática, nos ensina a falar, a Bíblia nos ensina biologia, se fala assim Pangeia, não porque e olha que os cientistas ateus, né? É tudo popozudo. A irmã expressou certinho, nós somos inteligentes e sábios. Mas a Bíblia fala sobre a Pangeia. A terra estava submersa. O que Deus fez? Começou a tirar a parte seca e fez divisão de parte seca por parte seca. Para mim, o planeta Terra é uma grande ilha, né? Mas tem as ilhas menores. Mas foi feito por Deus, fez separação. Entendeu? Passa rios aqui, separou os rios que nós podemos beber, né? Potável, da água do mar. Não é que nós não podemos beber água do mar, mas tem que fazer uma série. Dessalinizar igual de Israel. Quer dizer, ali está falando Pangeia. Mas os popozudos, né? O Narigudo, Narizinho Pedra, não descobriu nada. Olha o grande erro aí do Big Bang. Meu avô era ateu, o italiano no caso era ateu, porque aquilo começa na ata de duas células se juntaram e foi criando os peixes, criando a gente. Eu fico com a Bíblia. É o pensamento deles. Depois, no racismo, nós pensamos. É só questão contra a evolução. Muito bem. Na verdade, assim, o próprio homem, ele tenta distorcer a glória de Deus, né? Tirar assim, o nosso entendimento de que tudo foi criado por Deus. Muito bem. Japonesa Rose, ponto 3.
Opa! A Série Gabriel pediu para te perguntar. Vamos lá. Parei para ela perguntar para ela. Ela estava falando o seguinte: se o homem evoluiu do macaco, por que ainda existe macaco? O tratamento técnico não acabou de chegar aqui. Ela falou que você não era para existir macaco mais, porque evoluiu, acabou o homem, né? Se até uma criança para chegar ao entendimento, não vai. Vamos lá, que a coisa Rosa continuando. A unidade psicológica do ser humano. Com pontos diversos, cultural e eticamente, os seres humanos demonstram possuir uma unidade psicológica comum. Enfim, todos os homens têm uma herança psicológica e emocional comum. As reações podem ser diversas, dependendo da educação e da cultura de cada povo, mas as bases psicológicas, repito, são comuns. Muito bem. Ponto 2. A unidade linguística original da humanidade. Veremos agora como o idioma falado pelos seres humanos, desde Adão até Noé, veio a perder-se e como podemos identificá-lo hoje nas línguas e dialetos falados no mundo. A língua original da humanidade. A fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos conversavam diariamente. O primeiro homem dominava tão bem a arte de falar que veio a recepcionar a sua esposa com um poema admirável. Lembrou aí? Essa é osso, carne da minha carne. Ele já declarou ali para ela, essa sim, agora. Muito bem. Continuando. No capítulo 3 de Gênesis, Deus chamou Adão e Eva à responsabilidade através de um diálogo de altíssimo nível. Eita. Nossos pais não ficaram na ignorância quanto às consequências da queda, pois estavam perfeitamente habilitados, em termos verbais, a compreender o Criador. A língua falada por Adão e seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico. Vejam porque o idioma falado pelos israelitas só viria a formar-se em termos definitivos bem mais tarde. Muito bem. Então aí entra toda aquela pesquisa, né, nessa área aí linguística para poder compreender como é que a linguagem foi se modificando. A gente tem que entender que a língua é algo vivo, está se modificando a todo momento, né? Inclusive tem até a Marcela Gabriel estava preocupada com uma palavra ali, não sei o que, de anelar, anela, né? Anela, alguma coisa assim. Então eu falei, ó, você vai lá, pega lá o dicionário lá e vai procurar para saber o que significa essa palavra. Aí quando ela começou a procurar no dicionário, começou a fazer, né, a associação, os sinônimos que acontecem ali, então passou a compreender que a nossa alma anela pelo Deus vivo, ou seja, anseia, deseja, ela quer o Deus vivo. Então ela já saiu dali naquele momento, já compreendendo esse fato. Só que é uma linguagem que você não vai ver no dia a dia, né? É um sinônimo, né? É sinônimo, aquela coisa mais próxima. Vamos pesquisar a origem da palavra anelar. É a mesma origem. Tem também essa Nós questão. falamos tantas coisas aqui de origem árabe. Isso. Alface. Alface, né? Com a L, não era armazém, era almazém. Armazém. Só que a questão provinciana torna em armazém, né? Então, é bom que a Márcia Gabriela está estudando, vai lá na origem da palavra lá. Igual coitado. Né? Coitado também tem origem lá, né? O que é a questão do coito, né? Depois
da núpcia, né? Encontrava água e tá, né? Então, tem certas. Bom ensinar para esse E assim, essa palavra, ela também tem um sentido assim, talvez de uma palavra mais rebuscada, como é muito usada, Samuel, né? Pode ser isso. Não, mas olha, você vê que no nosso meio, uma vez eu pego meu irmão, tinha uma fruta que tem no Rio, o pessoal fala tevejo, né? Quando está madura, fala tevejo, não é isso? Aí eu falei assim, pô, tá verdolenga. Ah, mas essa expressão já passada. Eu falei, não, está dentro do dicionário. E nós usamos isso muito no estado do Paraná. Pô, essa fruta está verdolenga. Entendeu? Quer dizer, aí o cidadão que não pesquisa, ele acha que não está ultrapassado. É igual a palavra varão. No meio desse pessoal linguístico que tem um monte de fala bobagem para danar que a verdade é essa, ele acha que isso é uma palavra já em desuso. Não, isso está em desuso. Mas tem regiões aí que falam varão. Vai lugares de porco, galo, o cara fala varão. Varão. Aquela homem que está com a maduro, né? Maduro, a pessoa madura, entendeu? Paulo, com 30 anos, não era um varão ainda. Era um mancebo. O que é um mancebo? O jovem. Jovem. Entendeu? Lá no estado do Paraná, eles falam, ô mancebo, ô jovem. Entendeu? Aí o cara fala, não, você está em desuso. Aí vai trazendo isso, né? Mas é bom estudar, a origem lá. Fala na origem, qual a origem disso? Nós falamos coisas aqui que é grega. Nós falamos em Portugal, na Grécia. Agora não tem mais abajur. Ninguém tem mais abajur, né? Ainda tem um lugar que tem uns abajur, né? Abajur é a palavra francesa, quebra-luz. Abajur, quebra-luz. Porque está em desuso, abajur, eu tenho. Né, irmã? Não, mas quando a pessoa fala abajur, o ju, abajur. Eu não posso dizer para vocês. Esse judia, aba quebra-luz. Entendeu? Temos palavras de origem linguística dos índios. Tupi, por exemplo, Itapemirim, pedra pequena. Entendeu? Guri, lá no sul. Vai ver a origem. Moleque. Temos uma língua hoje que eu ri muito. Isso quando tem cultura, cuidado. Olha, não se deve falar na igreja, irmãos. Moleque não precisa de origem moloque. Entendeu? Criança, tudo tem uma origem. Muito bem. Deixa eu ver rapidinho. E aí ele? Ele falou assim, não faz pergunta difícil. Deixa quieto. Ai. Vamos lá, Diaconisa, continuando. Opa. Temos que estudar muito, né? Opa, vamos lá, Tem Diaconisa. muitas Gabrieles por vida aí. Ela é meio pra mim. Se ninguém vai explodir, como é que vai explodir? Ela sabe que cada um sabe fazer um comentário em relação ao que o Vitor Mal estava falando, sobre, no caso, ela está pesquisando a origem das palavras e tudo mais. Então, o que acontece? Existe um problema com os adolescentes de hoje, os jovens, porque eles têm aquela questão da preguiça. Então, eu bato muito na tecla em casa, do seguinte, por exemplo, nas redes sociais, uma mania de abreviar tudo. Você vira VC. Também tem. Né? Aí tem aqueles códigos dele lá. Aí eles usam aquilo. Aí às vezes ela até me questiona porque quando eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp, eu escrevo a palavra completa, eu uso letra maiúscula, ponto, uso vírgula. Aí ela fala assim, mãe, mas a senhora vai mandar mensagem, bota ponto, bota vírgula, não sei o que, eu falei, minha filha, é o seguinte, tem que entender que aí a modernidade, então eu falei, eu entendo tudo isso. Tudo isso eu entendo, a modernidade, os tempos são outros, tecnologia, maravilha. Mas a redação do Enem ainda continua
Isso. pontuação, concordância, tudo. E se não manter a prática, eles O aprendem. vestibular continua cobrando. Se você for fazer uma prova para procurar para estar disputando uma vaga de emprego e te pedir uma redação, você tem que saber escrever. Você tem que ter um vocabulário rico. O vocabulário dele está paupérrimo, está muito pobre. Muito pobre. Por quê? O vocabulário ele vai enriquecer na medida que você vai lendo. Leitura, você tem que estar cobrando, porque a maioria não quer ler. Não gosta, ou então é só ler aquilo ali que interessa, só às vezes é livro de blogueira, não sei o que, aquela coisa ali que uma linguagem mais rebuscada, não conhece, não sabe. Então fica difícil fazer com ela. Eu até entendo, uma coisa você está conversando com seus colegas, você pode até escrever dessa forma. Agora, não pode largar a língua culta. Não pode, porque vai ser cobrado e vai ter o que para oferecer. Vocabulário, como é que fica? O treinamento é agora, né? O treinamento é agora. Só para terminar. Às vezes no sul, lá no Paraná, a gente fala, está havendo uma hecatombe no país. Hecatombe. E muitos estão encasquetando isso. Aí, o que esse cara falou? Hecatombe quer dizer uma morte, um sacrifício da moralidade. Hecatombe. Só a palavra hecatombe. Sacrifício da moralidade. Encasquetar é colocar na mente ali, é gravar na mente. Falava muito isso na escola. Ô meu filho, você tem que encasquetar isso. Você tem que falar para mim. Esses já ouvem Ludmilla e companhia aí, quando foi um belo dia, lembra aquelas provas que tinha do Estado para manter um nível, assim, aquela porcariada ali? Caiu um texto lá e veio a palavra encasquetar. Aí teve uma menina que era muito educadinha, né? Aí quando ela me chamou, aí devagarinho assim, mostrou a palavra encasquetar. E ela acertou aquilo ali. Aí depois eles vieram e disseram, a palavra estranha, esquisita, você pode encasquetar, que eu vi naquela. Para você ver, meu querido. E se eu falar hecatombe, você vai mandar minha mãe para o inferno, né? Tem que estudar mesmo. Em cada região tem um uso, um costume. Por exemplo, a região que o irmão está na Bahia, né? Tem um sotaque, ele perdeu o sotaque dele. Mas tem uma forma, uma expressão de falar. E nós temos que respeitar. Lá eles falam feliz. E nós temos que respeitar. Do sul, aqui do sul para eles, já passa de Minas Gerais para cá, que é o Rio do Sul. Nós já fechamos o sotaque feliz. Na Bahia, eu alfabetizei dois guris baianos. A, B, C, D, E, não é E, lá no sul nós falamos E, mas eu respeito que ele fale E, F, não é F, G é G, N é D, M é B. É ou não é, irmão? Quer dizer, do próprio região. Olha, eu falo mais, às vezes eu falo mais. Não é correto dizer mais, mas eu vejo, o próprio da terra dele, o representante da República, lá, da República mesmo, falando mais. Eu ouvi um juiz do Rio Grande do Sul falando mais. Não é o próprio Tim Maia, que eu gostava muito do Tim Maia, falava mais. Quer dizer, são coisas que às vezes nós temos que respeitar. Você entendeu? Agora, na hora da escrita, é a mesma coisa. Você vai num determinado local do estado da Paraíba, eles não falam canjica, dito por uma atriz, uma fotinha que tem na Globo aí, depois que acaba aquele jornal da tarde, aí entra um trio ali, uma gaúcha, uma loira, um rapaz negro que é baiano e ela que é paraibana. Ela estava falando que na terra dela, onde ela nasceu, não se fala canjica, fala canjica, mas escreve canjica. Lugares do Mato Grosso, lá, mais do norte, né? Que tem o Mato Grosso e Mato Grosso. O cara fala, e aí, fulano, vamos comer um peixe. Peixe, peixe. Agora vê quem é que entra com essa isso. Mas a gente também fala leite, é leite.
carioca tem sotaque. Tesoura, a gente fala tesoura, né? Não sabe qual é, porque é leite. O nosso do Paraná fala leite também. É que nós, para o oeste, o leste, a gente fala muito leite. Fala leite. Leite. Não trocamos o E pelo. Mas não é errado, não. Mas ela tem que Não é estudar. errado, não. Leite. Por exemplo, o único diferença entre pernambucanos e catarinenses está no sotaque. Vamos que é lá perto de Pernambuco, vai falar bom dia, né? Bom dia com sotaque, né? Já o catarinense não, ele vai falar bom dia, ele não fala bom dia, ele fala bom dia, igual lá no Pernambuco, eles falam bom dia, só que esse sotaque quase cantando, né? Entendeu? Fala assim, então, são as regiões, isso não é só no Brasil, não. Na Itália é a mesma coisa. O dia, por exemplo, que eu vou ensinar para o italiano, tem certas coisas que falam completamente diferentes. Eu vou te baciare, donna. Quer dizer, eu quero te beijar, senhora. Aí você está em Nápoles, Pizgorria, vazado. Olha aí. Então, é diferente a linguística. Agora, isso tem uma raiz. Onde está essa raiz? De Adão. De Adão e Eva até aquela questão do. Chama quando os homens quiseram fazer Nós vamos entrar lá. Ali que Deus confunde tudo. Então vamos entrar agora. Já foi isso, Rosa. Vamos lá. Isso ocorre aí. A confusão linguística em Babel. Vai. Após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se no Siriá e ali tentaram criar um estado secular e ateu, para contrariar frontalmente os mandamentos divinos quanto ao povoamento da terra. Como todos falavam uma única língua, logravam avançar em seus projetos, provocando uma energética intervenção divina. A fim de que os homens não prosseguissem nesse intento maligno, o Senhor confundiu-lhes a língua e dispersou-os por toda a terra. Essa é a origem das línguas e dialetos existentes hoje no mundo. Muito bom. Ponto 3, pessoal. Indícios da linguagem primitiva. Apesar dos muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar, através de estudo histórico e comparativo, que todos eles provieram de um tronco linguístico comum. Mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português e os três, é possível encontrar um elo, às vezes frágil, que os liga à Torre de Babel. Muito bem colocado. Ponto 3. Em Cristo todos somos um. A unidade humana não se dá apenas em termos raciais e linguísticos. Conforme veremos neste tópico, todos os seres humanos acham-se ligados em Adão quanto ao pecado e também quanto à redenção. Ponto 1. O pecado universal de Adão. Afirma o apóstolo Paulo que, através de um só homem, o pecado foi introduzido no mundo. E, conquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais, porque ele é o pai e o representante de todos os seres humanos. Eis porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos os seres humanos achavam-se ligados entre si pela transgressão de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Muito bem. Ponto 2. As consequências universais do pecado de Adão. A consequência imediata do pecado de Adão foi a sua morte espiritual, a quebra de sua perfeita comunhão com Deus. Além da morte espiritual, o homem experimentaria também a morte física. Haja vista o caso do próprio Adão. Não obstante ter vivido até aos 930 anos, veio a experimentar a morte. A morte, portanto, é uma experiência comum a todos os homens, porque todos os homens em Adão pecaram e foram expostos à fraqueza e à morte. Ponto 3.
Em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. As consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus Cristo, que na Epístola de Paulo aos Romanos é identificado como o último Adão. Através de sua morte, ele venceu a morte, resgatando-nos completamente do pecado. Hoje, por conseguinte, o nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá apenas em termos genéticos ou linguísticos, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nele, os que receberam a fé constituem uma única família, a família dos santos. Muito bem. Então, antes da gente ir lá para a conclusão, deixa eu só recordar um pedacinho aqui, né? Dentro ainda daquele contexto que a gente fez um breve comentário aqui a respeito da questão da raça, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente, voltando aqui lá no ponto 1, né? Ponto 1 diz: a origem divina do ser humano, embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus. Portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso e não a um processo de evolução. Aí dentro da unidade racial do ser humano está assim: ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguística, provêm de um único tronco genético, Adão e Eva. Então a gente vai observar que ao longo de toda a história, como nós vimos, né, ali no passado, há 2.500 anos, já se tinha uma ideia, né, de que aqueles que são de pele escura são o quê? Covardes. E aqueles que são de pele clara são o quê? Valentes. Basta. Aí, ó. Muito bem. Então, naquele período ali, se olhava para a aparência. Não se estava ainda, né, observando o interior, a parte genética da coisa. O que suscitou ao longo da história, muitas mortes, pessoas perderam sua vida porque eram vistas como diferentes uma das outras. Então, nesse ponto, o Pedro Mauro vai estar entrando para fazer esse breve comentário. Bom? Então, vem aqui. Partiu para todos. Amém. O livro do Hipócrates, há 2.000, um hipócrita, né? Há 2.500 anos antes, já tem muito, entendeu, né? Há 2.500 anos antes de Cristo, já vinha com essa ideia demoníaca, né? Chamando os negros, né? Os cuxitas, né? Que os hebreus chamam cuxitas, chamavam de cuxitas não na questão de racismo, não, tá? E os brancos de valentes, né? Os cuxitas, aí no caso os negros de covardes, né? E os brancos de valentes, aí vai indo mais, aí vai passando na época de Cristo, aí quando chega no período, não sei se é da Idade Média, Idade Contemporânea, um cientista francês vai dividir a raça humana, que é uma raça só. É uma raça só. Branco, negro, índio, pele amarela, né? Que são os japoneses, asiáticos, é uma raça só. É a raça proveniente de Adão e Eva. Mas o povo francês
estão bebendo veneno que eles lançaram pelo mundo, né? Dividiu, pegou a raça humana e dividiu em diversas. Veio aí a ideia de quê? Veio fortalecer a ideia daquele demoníaco do Hitler, do laboratório do anticristo. Mas uma coisa eu vou falar para os irmãos, mas vou me focar mais na questão da perseguição dos judeus na Europa, não foi só no período de Adolf Hitler, não. Já no ano 476, 486, depois de Cristo, a igreja tem culpa nisso. A igreja. Os judeus que estavam dentro da Espanha, trabalhando, nós sabemos que os judeus é um povo abençoado que prospera materialmente, Deus os abençoa mesmo. Começou os padres, que a igreja católica ali já era praticamente quase o que é hoje, mas começaram os padres a dizer assim, tá vendo esses daí, cuidado com eles, um bando de vagabundos, de vadios, foram eles que crucificaram Jesus, em 476 ou 486 depois de Cristo. Eles começaram a ser perseguidos na Espanha, e muitos foram até assassinados. Da igreja da época. E essa perseguição começou ali, veio perseguindo. Em 1905, o irmão gêmeo do nazismo, os comunistas, fizeram um tratado de Sião. Em 1905, jogando a população russa, isso na Rússia, jogando a população russa contra os judeus que habitavam na Rússia. Isso, meus queridos. E o próprio, eu falei de igreja, não foi da igreja? E o próprio, o reformador Martin Lutero, ou Martim Lutero, né? No seu livro, parte de um livro dele, eu tenho esse livro em casa, está até traduzido, que eu trouxe de Porto Alegre. Ele diz que os príncipes, não sei qual foi o período, se foi 1512, 16 ali, que os príncipes da Alemanha deveriam expulsar os judeus para sua terra. Martim Lutero, um livro dele. Uma parte ele dedica, eu tenho lá, quem quiser, xeroca, porque é livro que eu trago, entre 7 chaves. Quer dizer, tudo fomentando o quê? A perseguição aos judeus. Que vai, aí em 1905, os russos, com o Tratado de Sião, quem quiser pode pesquisar, deve ter ali, né? Tudo tem ali hoje em dia no Google, né? Joga lá assim, Tratado de Sião. Vocês vão ler a matéria todinha. Qual foi o Tratado de Sião? Jogando culpa nos judeus. Culpando os judeus pela economia local. Até que em 1939 começa a perseguição sanguínea, mesmo bem forte, sobre os judeus na Alemanha. Levanta-se ali um homem ali satânico. E Hitler tinha uma origem judia, a mãe dele era judia. E o pai era um homem que trabalhava, tinha uma função pública, né, dentro da Áustria. E Hitler era austríaco, da cidade de Braunau. Tem gente até que eu vejo confunde, que eu gosto muito da Áustria. Meu sonho é viver na Áustria pelo menos 30 dias lá. Falar bobagem às vezes, né? A Áustria é um país tão maravilhoso, né? Mas o Hitler era de Braunau, era austríaco, não era alemão, não. Só que a Áustria estava subjugada à Alemanha. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Depois, na Segunda Guerra Mundial, ele começa a fazer as propagandas do jeito que nós estamos vendo aí, entendeu? Para tomar o poder na Alemanha. De um cabo, era cabo, virou o presidente, né, da Alemanha.
e persegue os judeus, matando 3 milhões de judeus na Alemanha. Não são 6 não, tá? Aumentaram isso aí. Mas também não estou defendendo o Hitler não, pelo amor de Deus. Matando 6 milhões de judeus na Alemanha. Mas o processo de perseguição começa lá na Espanha, em 476, depois da morte de Cristo, pela igreja. A igreja tem culpa nisso. Também teve culpa. Eu falo aqui sem peso de consciência, ainda mais hoje que é dia da Santa Ceia, que a igreja teve que passar de culpa. E o Martinho Lutero ainda deixou esse livro, eu não vou trazer aqui para mostrar para os irmãos, né? Dos judeus as suas mentiras. Ele em casa, traduzido. Vou trazer aqui para mostrar, para não ficar minhas palavras assim. Quer dizer, teve também sua culpa. Qual era o livro de cabeceira de Adolf Hitler? Dos judeus a sua mentira. Mas irmãos, nessa manhã não se esqueçam. A palavra de Deus diz: aquele que te abençoar Israel será o quê? E aquele que te amaldiçoar será o quê? Amaldiçoado. Estou gostando do Brasil hoje. Fez laços com Israel aí. O Brasil foi quando Israel não tinha nação. Sempre falo aqui, Deus levantou Oswaldo Aranha para dar um voto de Minerva para a criação de Israel. Isto é histórico, irmãos. 1945. 1949. 1948, a partir de maio que veio existir a nação de Israel. Quer dizer, isso é histórico, isso é bênção para a nossa nação. E eu me orgulho disso. Eu me orgulho das coisas boas. Coisa ruim não. Eu me orgulho de ter nascido no Brasil, de ver que o nosso país, que Deus levantou um homem, vai lá, dá o seu voto de Minerva para a criação do Estado de Israel. São uma nação abençoada por Deus, mas querem introduzir maldição no nosso país. E outra coisa para finalizar, não se esqueça, ainda mais os jovens que estudam na escola pública aí e que recebem aquela lavagem cerebral. A primeira aula de história é assim, capitalismo versus marxismo. Não sei se na escola de vocês é isso. O capitalismo é o diabo, o marxismo é o Deus. Isso é conversa fiada. Trigêmeos, marxismo, nazismo e fascismo, todos eles são criminosos. Eu tenho um livro lá em casa que, eu acho que é pelo Alain Besançon, ele diz que o comunismo matou mais do que o nazismo. O comunismo matou 300 e poucas milhões de pessoas pelo mundo e 32 milhões de cristãos. 32 milhões de cristãos. E até hoje, sabe o que está acontecendo ali na China? Eu recebi um vídeo do... Eu vou dar uma olhadinha lá em casa, tá? Eu mandei para ti. Cristãos, judeus, muçulmanos, espíritas, pessoal do budismo estão sendo assassinadas na China. E o governo chinês está montando a Bíblia deles. Quer dizer, a China está sob a égide de qual sistema de governo? Comunismo. Ou seja, nazismo. O que o Hitler fez não foi diferente de Trotsky e Lenin. Esses homens não têm nenhum amor. Aquilo que o Senhor Deus nos ensina, né? O amor. Porque o racista, ele não tem amor. A pessoa que é racista não tem amor. Não conhece. Olha, vou falar umas coisas para os irmãos, aí tem gente dentro das igrejas aí ainda que ainda tem esse problema, hein? Tem problema, hein? Eu estava na denominação antes de vir para cá, em Mesquita. Aí uma irmã bem, da cor do irmão aqui, negra, né? Aí tomava conta de negócio de mantimento lá. Mas aquela irmã era vista, ela chegou para o irmão Mauro. Eu tenho aqui, pessoal,
usa de racismo contra mim. Que isso, mano? Deixa o nome dela. Que isso, mano? Fiquei verificando e eu vi de fato que havia um certo preconceito contra mim. Uma vez o pastor Ilimar falou assim: Mauro, traz uma mensagem aí. Aí eu abri, né? Está na Bíblia. Um novo mandamento vos dou: amai a Deus sobre todas as coisas. E amai o teu próximo como? A relação vertical e a relação também horizontal. E é no mês de maio, melhor ainda, né? Aí eu falei: irmãos, mês de maio, né? Comemora-se aí, alguns não aceitam, outros aceitam, como a libertação dos escravos. Meu querido, o racismo é um crime e é um pecado na presença do Senhor Deus. Então, aí eu tinha como ali em cima trazendo uma homilia, um sermão, né? No caso era um sermão que estava trazendo. Aí a gente nota, né? Que vinha ficando para cara do outro assim, né? É desconcertado, né? Não é isso? É desconcertado. E eu trouxe aquela homilia. Irmãos, nós temos que amar uns aos outros. O que está escrito lá em Romanos? Acho que para a memória, acho 15, 12. 15, 12, acho que é. Enquanto tiver. Quer dizer, viver em paz com todos os homens. Eu esqueci os termos primeiro, tá? Viver em paz com todos os homens, meus queridos. Ainda mais entre a igreja, não pode haver esse tipo de coisa. Dentro da igreja congregacional deles. O irmão estava falando ali de racismo, mas passou rápido, né? Por isso que eu vim aqui, não pode. Mas a igreja foi culpada do extermínio de muitos. Uma das culpadas do extermínio de judeus dentro da Europa. A começar lá em 1476, os irmãos podem pesquisar. Tem até um livro da Regina Ásia que fala sobre isso. E do senhor Martin Lutero. Não estou dizendo que Martin Lutero foi para o inferno, não é nada disso não, gente. Tá? De repente se arrependeu, né? Ele dá dos judeus a sua mentira. E mandando que o príncipe deveria expulsar todos os judeus da Alemanha. Vou expulsar o povo abençoado? É complicado, né? Mas está lá. Então, para os jovens, para todos os irmãos, cuidado. Nazismo, fascismo e comunismo são regimes. Coitado das nações que geraram isso. Hoje está lá. Olha lá, a França. A Alemanha vai entrar em colapso aí. Agora, alguns teólogos dizem, para terminar, que esse problema foi os próprios judeus que pediram. E que o sangue desse inocente caia sobre nós e a nossa geração, né? Então aí é caso para se estudar, né? Eu não entro nesse detalhe. Obrigado. As palmas no nome do Senhor, né? Glória a Deus. Japonesa Rose, conclusão, vamos lá. Conclusão. Nesta lição, aprendemos que todos os povos da Terra, apesar de sua diversidade étnica, cultural e linguística, formam uma única família, porquanto todos viemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas. Afinal, como vimos, existe apenas uma raça. Nesse sentido, repito, todos os homens são irmãos. Em Jesus Cristo, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Na igreja, todos somos um, formando um só corpo. Aleluia. Amém, queridos? Então nós simplesmente vamos, daqui a pouco, né, estar reforçando esse laço e essa união através da ceia do Senhor. Amém? As nossas irmãs Diaconisa Marlene e Diaconisa Márcia estarão fazendo menção das finanças da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu saúdo
Amada Igreja, com a Santa e Gloriosa Paz do Senhor. Amém. Buscar o povo que está presente. Janeiro. Janeiro. Estamos em fevereiro, né? Gente, como passou rápido, né? Como passou rápido.